Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos? Já oramos e cremos que a misericórdia de Deus vai permanecer sobre nós aqui, né? Para a gente executar essa obra da parte dele. Os irmãos já sabem que não precisa nem falar que eu não sou igual o Cleilson, né? O pastor Cleilson, excelente pregador, um homem que tem se dedicado há muitos anos aí ao ministério da pregação, e para nós é um privilégio ter um pastor tão sábio, né, nas Escrituras, e tão humilde para nos ensinar e repartir isso, e fiel a Cristo, que é o mais importante, né? Não basta a gente saber transmitir isso, compreender, se a gente não é fiel a Cristo, fiel àquele que nos chama para fazer o que a gente faz. E faço aqui nas minhas limitações, né? Peço aos presbíteros da comissão do apredejamento que tenham misericórdia depois, né? Com as pedras. Brincadeira à parte, irmão, para mim sempre é um privilégio, é uma alegria poder fazer isso aqui. E meu sentimento, meu desejo, graças a Deus, mudou há alguns anos já, né? Eu já fui vaidoso, no sentido de querer pregar um bom sermão, né? Construir bem uma fala, desenhar tudo certinho, quando a gente aprende isso no seminário, né? E a gente fica empolgado com aquele negócio, deixar as pessoas maravilhadas, né? Parece mais com a gente do que com a mensagem, com o Cristo que a gente apresenta, né? Meu sentimento, Deus sabe o meu coração, que para aqui nessa noite, é simplesmente que você compreenda o que vai ser dito aqui, que você tenha a sua vida edificada, alimentada, e que você possa sair aqui mais desejando mais a Cristo, né? Mais cheio dele, com anseio, com vontade de viver mais para a glória dele. É o que eu desejo para todos nós, que Deus tenha misericórdia e nos conceda isso. Como eu disse, um texto bem conhecido, Romanos, capítulo 12, e eu só gostaria, para a gente fazer a introdução, voltar ao último versículo do capítulo 11, que termina Paulo dizendo, é um louvor, uma doxologia que ele traz aqui no capítulo 11, né, a partir do versículo 33, aí o versículo 36 diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso aqui resume toda a nossa vida e a vida de toda a existência. Tudo para ele, né? Tudo por meio dele, aliás. Tudo, né, foi criado para o louvor da sua glória, a glória de Cristo, por meio dele. Então, todas as coisas voltam para ele como glória, inclusive as nossas vidas, né? A criação, ela está sujeita a fazer o que ela não gostaria de fazer por causa do pecado. A gente entende isso, que Paulo descreve nos seus escritos, né? Ela geme esperando o dia da redenção, mas enquanto ela executa a sua vida, né? A biovida dela, ela exalta Cristo fazendo aquilo para que ela foi criada. A árvore dá o seu fruto, né, adorando a Deus, porque ela foi criada para adorar a Deus enquanto produz, né? A água executa seu propósito, né? Os átomos, tudo que existe. E o ser humano também deveria ser assim. Deveria, porque não é. A gente sabe que desde que o pecado entrou, o homem corre de Deus e foge de Deus. E a sua inclinação, a sua disposição é totalmente contrária à vontade de Deus. A gente se esconde desde que nossos pais, lá no jardim, né, naquele dia que desobedeceu a Deus, se escondeu de Deus. Então o homem vive fugindo de Deus. O apóstolo Pedro diz assim que eles não querem chegar à luz para que as suas obras não sejam clareadas, né, vista. O homem sabe que é um pecador perdido, tem a sua vida depravada, e ele é totalmente contrário, alheio à vontade de Deus. Então ele vive o tempo todo fugindo de Deus, se escondendo de Deus. Alguns tentam trazer um alívio à sua consciência, tentam tranquilizar-se, colocando Deus em alguns rótulos da sua vida.
As pessoas elas dizem, não, mas eu gosto de Deus, eu confio em Deus. E tudo que ela está dizendo, na verdade, é que ela deseja que Deus faça com que os seus planos prosperem. É isso. Ela quer que a vida dela dê certo. Então ela diz, não, eu tenho um Deus na minha vida. Mas pergunta para ela se de fato ela vive para Ele todos os dias. Se ela tem de fato Deus como a razão do seu viver. Se Deus é a pessoa que consulta quando toma as suas decisões. Se os seus projetos de fato têm a finalidade de glorificá-lo, se a forma que ela vive, o que ela anseia, de fato deságua nisso, numa adoração profunda a respeito de Deus, na verdade você vai ver que não, porque a maioria dessas pessoas não querem saber de Deus. A gente era assim, e às vezes a gente é assim. Eu digo que às vezes a gente é assim porque a gente prefere outras coisas do que a Deus. Você já reparou como a gente, às vezes, tem tanto tempo para tantas coisas que não tem nada a ver com Deus e que não tem nada a ver com Deus mesmo? Porque você pode, em algum momento, se tranquilizar e dizer, não, mas eu gosto muito de ouvir louvores e canções para Deus. E às vezes você quer relaxar e coloca uma canção. Tudo bem, eu não vou duvidar disso. Mas tem coisas que não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, um joguinho de celular, um aplicativo de celular. E você fica entusiasmado com aquilo, quando você descobre um novo aplicativo, e você gasta tempo com aquilo, e você quer fuçar naquilo. Talvez quando você compra um objeto novo, né? Antigamente eu lembro eu sou desse tempo ainda, que tinha aquelas máquinas digital, né? Primeira vez que eu vi uma máquina digital, eu ficava empolgado com aquilo, e tal, mexendo. E a gente gasta horas, e a gente lê manual. Já reparou nisso? Quando tem uma série que você gosta, um filme, né, uma série de filmes, e você vai e maratona, tira o feriado, né, às vezes o recesso, as férias, e você gasta tanto tempo naquilo, eu gasto tanto tempo naquilo. E quando a gente trata de algo que tem a ver com Deus, especificamente com Deus, por exemplo, fazer uma série, maratonar livro da Bíblia, a gente não é tão empolgante esse negócio, a gente lê, começa, lê o suficiente, né? Um versículo, tira lá da caixinha de promessa. A gente não tem tanta empolgação assim, né? Não, vou fazer agora uma maratona de 6 meses, vou faltar uma programação da igreja, vou vir. Eu não sou assim, né? E você também não é assim. Talvez alguns sejam, né? Eu não quero aqui acusá-los, mas você sabe do seu coração, do seu desejo, o que perpassa aí na sua mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Romanos trata disso. Romanos capítulo 1 trata dessa depravação do homem, da mente do homem. O capítulo 1, se você já conhece, eu só vou ler para você relembrar o que é dito a respeito da criação dos homens, de nós. Lá no capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Aí, o Paulo está trazendo um relato a respeito da grandeza de Deus que é manifestada. Quando fala de Deus, maravilha. Quando chega no versículo 21, começa, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, ou não lhe glorificam como Deus, né? Nem lhe dão graças, antes se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como aves, enfim. Isso aqui é um retrato da nossa mentalidade, do nosso ser, do que nós somos sem Deus. Seres totalmente nulos, seres imprestáveis. E quando a gente fala de cristãos, de crente, agora vamos falar da gente, né? Já que eu creio que a maioria aqui conheceu a Cristo e teve sua vida alterada por Ele, renasceu de novo, né? E vive uma nova vida. Quando você, de fato, conhece isso e não vive pela glória de Deus, a sua vida é inútil, a minha vida é inútil. Porque o que a gente leu no versículo 38 diz que a nossa finalidade, a nossa existência serve para isso, para dar glória a Deus. A partir do momento que eu vivo uma vida que não é para esse fim, a partir do momento que eu vivo uma vida que não tem essa finalidade,
eu estou respirando ar inutilmente, eu não sirvo para estar aqui respirando esse ar, porque não é esse o propósito da minha criação. Paulo diz lá em Efésios que a gente foi criado para o louvor da sua glória, da sua bendita glória. Essa é a razão que nós nascemos. E graças a Deus, Cristo trouxe essa verdade por meio da pregação do Evangelho, e você conhece isso. Porque a maioria das pessoas aí fora não conhece isso. Elas têm uma mera percepção, elas têm uma necessidade de Deus, elas carecem de Deus, elas sentem um vazio de Deus, mas elas não sabem isso que você sabe, elas não conhecem isso que você conhece. Que um dia Cristo veio e transformou a sua mente, o seu modo de enxergar a vida. Se Cristo fez isso, se você conhece essa graça de Cristo, essa ação, esse poder que de fato operou por meio da pregação do Evangelho, mediante a ação de Cristo Jesus, Paulo então roga para mim, para você, e assim como ele rogou para os irmãos aqui, suplicou aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, né, o corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já que a gente experimentou a misericórdia de Deus, e essa misericórdia ele descreve aqui do capítulo 3 até o capítulo 11, Paulo ele fala sobre essa grandeza da operação, do poder que Cristo executou quando ele nos trouxe à vida, essa condição de entender o Evangelho, de compreender a Cristo, de compreender a vontade dEle, de saber o que Ele quer para as nossas vidas, o poder que operou na cruz, que atingiu cada um de nós, os nossos olhos agora sendo abertos, a nossa mente agora sendo iluminada, todas essas dádivas preciosas do Evangelho, essas ricas bênçãos que nos alcançou. Paulo diz, portanto, mediante a isso, mediante essa grandeza, mediante a esse poder que foi executado em nossas vidas, eu vos rogo, irmãos, apresente o vosso corpo. E aqui ele fala do corpo como uma totalidade da nossa vida, em comparação, se você ler Romanos, você vai ver várias vezes falando a respeito do sacrifício do Antigo Testamento, onde animais mortos eram sacrificados para obter bênção a respeito do perdão de Deus. Mas agora Paulo diz, não, Cristo, como Cordeiro perfeito, se entregou por nós, como santo sacrifício, e agora nos concedeu essa condição de também entregar a nossa vida a Ele. De nos dar agora uma nova disposição. Eu lembro que eu falei lá no começo que a nossa disposição era totalmente para o pecado, você sabe disso, para o mal, fugindo de Deus. E agora a gente tem essa luta. O crente é o único ser que tem luta. Porque ele tem duas disposições. Ele tem a velha natureza, que a Bíblia nos ordena a sufocar todo dia, a não alimentá-la, e a nova disposição em Cristo, de correr para Deus, de fazer a vontade dEle. Portanto, ofereçam-se na totalidade do seu corpo, da sua existência, como um sacrifício, como um culto, como uma adoração a Deus. A consciência de quem é Deus, da sua infinitude, da sua beleza, da sua sabedoria, do seu poder, da sua excelência, da sua grandeza. Você tem consciência disso? Você conhece a grandeza de Deus, o poder dEle? Você fica deslumbrado com o que Ele é? Ou, mais uma vez eu volto, você fica mais deslumbrado com um novo notebook que foi lançado, um super mega processador, ou de repente uma beleza extraordinária que você olha, nossa, que beleza, que coisa extraordinária, que lugar lindo. Tudo isso é permitido, mas desde quando você olha para isso, enxerga, tá certo, né? Você consiga ver a beleza de Cristo perpassando por isso. Quando você olha para o lugar e fala, nossa, que lugar lindo, maravilhoso, Deus realmente é poderoso em fazer algo tão belo. E quando você vê algo sendo executado, você fala, nossa, como Deus é poderoso em criar um ser humano que tem a capacidade de fazer isso, e dar essa inteligência ao ser humano. O problema é que a gente troca, como diz Romano, né? A gente olha mais para a criação do que para o Criador. Paulo, então, nos conclama e nos exorta a viver uma vida que seja um santo sacrifício agradável a Deus, na totalidade da vida, e não apenas em palavras, e não apenas com vontade, mas com a execução disso. Porque a gente chega cheio de vontade cantando esses hinos aqui. A gente chega no culto e a vontade floreia no nosso coração, a gente quer isso muito bem, a gente deseja isso, mas quando a gente às vezes está no meio da semana e está tudo dando errado, a gente esquece essa vontade, ou
não precisa nem estar dando tudo errado, não. Às vezes a gente está num lugar confortável e a gente esquece de enxergar a beleza infinita de Cristo naquele lugar, naquela situação. A gente não consegue adorar a Deus, a gente acha que isso está apenas sedimentado a 4 paredes e a uma agenda semanal de culto. Quando, na verdade, Hebreus diz que agora a gente tem a condição de, a qualquer momento, entrar pelo novo e vivo caminho, a presença de Deus a qualquer momento. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, através da sua morte. Então, é possível. E esse é o entendimento do cristão, que em todo momento ele está diante de Deus, que o culto está acontecendo em todo o tempo, que a adoração é presente, cotidiana, que a gente já acorda com essa, deveria ser assim, com esse desejo de ir orando a Deus para que nos mostre a sua beleza durante o dia, a sua grandeza nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente possa enxergar Cristo nos acontecimentos do nosso dia a dia. E aí eu quero enfatizar aqui o versículo 2, né? E não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este mundo. É comum as pessoas elas limitarem essa afirmação aqui a simplesmente a uma questão de postura. Como posso dizer isso? Um crente, né? Alguém que não entendeu plenamente o que aconteceu com ele, ele tenta imitar uma nova maneira de viver a vida. Ele tenta se descolar do mundo, no sentido de, olha, eu não faço isso mais que o mundo faz. Eu não vivo mais desse jeito. Ele tenta simplesmente se abster de algumas coisas, ou da maioria das coisas que ele julga ser imoral, perverso. Ele falou, não faço mais isso. Eu agora não estou conformado com este mundo. Não é bem isso que o texto está dizendo para nós. É isso, mas não é somente isso. Eu vou explicar para você entender. Quando Paulo está dizendo a respeito de ter uma inconformação com este século, a não se moldar com o padrão deste mundo, Paulo ele não está pedindo ou solicitando aos irmãos para que troquem, irmãos. Agora, antigamente vocês viviam pelas obras, né? Agora vamos viver agora pela lei, né? Antigamente você fazia atitudes totalmente erradas e perversas, que é descrito no capítulo 1, mas agora vocês têm uma nova lei, vivam agora dessa forma. Não é isso que a Bíblia diz para nós. O que Paulo diz para nós é o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5. A substituição de uma vida que é pautada pelas obras, sejam elas obras infrutíferas, é isso que Paulo está dizendo, as obras da carne, agora é substituída pelo fruto da justiça, fruto de Cristo. Não há uma troca, cara, eu vivi assim, agora eu vou viver assim. Mas há uma nova disposição, há uma nova vontade, há um novo desejo. Não conformar com esse mundo é sim, não querer as práticas, mas não simplesmente se abster e não ter uma nova prática. Eu já contei isso aqui uma vez, isso me chamou a atenção, faz acho que uns 10, 15 anos que eu ouvi essa expressão, né? E eu nunca esqueci. É comum, né? Era comum, agora não é mais, né? Naquela época era, quando eu ouvi o negócio. Que quando uma pessoa vinha contar um testemunho, que tinha uma vida muito depravada, né? Perversa, e o irmão chegava aqui, a irmã, tanto faz, e ele dizia, irmãos, antigamente eu vivia longe de Cristo, eu roubava, eu fumava, né? Me prostituía. E o cara vai falando lá a lista de coisas ruins que ele fazia. E ele termina o testemunho dizendo, mas glória a Deus, eu não faço mais isso. Amém, glória a Deus, eu não faço mais isso. Mas a pergunta é, qual a nova disposição do seu coração? Quais são as novas vontades, quais são as novas vontades, os desejos que agora perpassam e brotam do seu coração? De fato, é um fruto que decorre em novas vontades, em novos desejos. Você substituiu isso por verdadeiras práticas que honram a Deus e glorificam Ele. Você simplesmente viveu alguém que se restringiu a não fazer coisas que você entende que são perversas. De fato são ruins, são imorais. Viver uma vida que não se conforma com este século só é possível, irmãos, quando a gente entende a parte B do versículo, né, ou a parte que diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui está o ponto principal. Como diria o pastor Cleilson, o ponto nevrálgico, né? É aqui que está o cerne da questão.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só é possível viver uma vida que agrada a Deus quando a nossa mente de fato é transformada. E quando a gente se deixa agora ser conduzida por essa mente transformada. Porque imitar coisas boas não faz a gente boas pessoas. O problema nosso é muito mais sério. É o nosso coração ruim. O coração nosso é mau. E se Cristo não transformar esse coração, a nossa natureza, o nosso desejo vai ser sempre fazer aquilo que a velha natureza gosta. A gente vai continuar alimentando isso. A gente vai viver, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 18, 19, vivendo na futilidade dos nossos pensamentos. Na futilidade dos nossos pensamentos. As pessoas sem transformação de mente, elas vivem dessa forma. Agora, uma coisa, eu não posso causar essa transformação, e nem você. Não tem como eu chegar aqui e dizer, irmãos, vou fazer um curso agora para nós, de 3 dias e 3 noites, de transformação de mente. Não tem como fazer isso. É impossível, isso é uma obra nossa. Isso vem a partir da ação do Espírito Santo. É somente Ele que tem o poder de fazer isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, versículo 5. Se eu acho o Tito aqui. 3 e 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não existe uma ação que eu possa executar para que, de alguma forma, Deus, ou o Espírito, ou Cristo, se compadeça e diga, olha, eu vou abençoar meu servo, porque ele está tendo boas ações. Essas boas ações, esses bons desejos, essas boas práticas, só é possível porque, de fato, Ele nos lavou, nos regenerou, nos transformou, nos resgatou, nos reconciliou. Somente o poder dEle pode executar isso. E graças a Deus eu creio que Ele já fez isso com, se não todos aqui, mas a maioria de nós. Eu não posso também mais uma vez dizer isso, eu não tenho clareza disso. Você conhece a sua vida, e aí aqui está o ponto, a mensagem vem para isso, para trazer reflexão sobre a nossa existência e como a gente tem vivido a partir desse conhecimento. Porque uma vez que Cristo de fato lavou a nossa mente, regenerou o nosso ser e trouxe nova disposição no nosso coração, como é que a gente responde à vida no nosso dia a dia? Como é que são as nossas palavras e as nossas ações? Como são as nossas atitudes no nosso dia a dia? A gente vive uma vida que o nosso corpo todo, o nosso ser, a nossa vida é para o louvor da sua glória. A gente consegue de fato apresentar nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Ele. Como é que tem sido o seu culto no seu dia a dia a Deus? Como é que você tem de fato se deixado transformar por essa nova mente, por essa nova mentalidade, que agora Cristo trouxe por meio da sua obra, mediante a ação do Espírito Santo? Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente através da obra de Cristo, que o Espírito Santo executa em nós, isso é possível. Quando Ele faz esse processo de dentro, para fora, porque a gente é encontrado por Ele, em nossa mente, Cristo vem e invade nosso ser, inexplicavelmente. A gente não sabe como isso acontece, a gente só sabe que acontece. A gente só sabe que a gente estava lá numa sepultura maldita, sentenciado a viver uma desgraça de uma vida inútil, mas Cristo, com a sua misericórdia, foi lá e nos arrancou de lá. Nos trouxe vida, nos trouxe uma nova disposição. Então Ele executou vida em nós. A nossa mente compreendeu isso. Isso acontece de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Como é que de fora para dentro? A partir do momento que eu entendo isso e compreendo isso, então eu começo a olhar para as Escrituras e querer enxergar cada vez mais a glória desse Cristo que me atingiu. Eu quero cada vez mais estar diante dEle, então por isso eu oro mais, eu busco mais a Ele, eu participo mais dos encontros onde Ele está presente, eu tento me alimentar disso, porque eu desejo viver isso.
Esse é o processo que o Espírito Santo faz em nós. Ele cria esse novo desejo, ele executa essa obra regeneradora que veio de dentro para fora, mas também de fora para dentro, quando a gente é inclinado a querer as coisas de Deus, a gostar das coisas de Deus, a desejar as coisas de Deus. E aí o crente ele se une ao Espírito nessa caminhada. É por isso que há uma aqui sobre nós, pesa sobre nós uma responsabilidade, porque a gente se une ao que o Espírito Santo fez já na nossa vida, já que Ele mudou a nossa mente, Ele regenerou a nossa vida, já que Ele executou de forma poderosa e grandiosa essa salvação sobre nós, então a gente é convidado e convocado a se deixar lavar todos os dias, se renovar, se transformar constantemente pelo poder da sua palavra, da sua ação, da comunhão com Ele. E assim poder, como o texto termina dizendo, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, vivenciar. O termo grego, inclusive na Bíblia do estudo da NVI, Nova Almeida, traz esse termo aqui, a ideia de, não apenas de conhecimento, conhecer a vontade de Deus, mas experimentar, sabe, vivenciar isso, saber como é que isso se processa, de alguma forma acessar isso, e não ficar apenas escondido em algo onde a gente não possa tocar. É possível viver dessa forma, uma vida que viva para a glória de Deus, que de fato viva com o seu propósito, que é descrito como fim de toda a nossa criação, O homem foi criado para isso, conhecer a Deus e se alegrar nele para sempre. É isso que vai acontecer quando Cristo rasgar os céus com seus anjos e nos trazer novos céus e nova terra. A gente vai viver uma vida infinita de glória e de beleza na pessoa dele. Mas isso já começa aqui. Você já deseja isso aqui. Por isso que é preocupante quando isso não está acontecendo comigo. Por isso que é preocupante, mais uma vez eu vou falar daquilo que eu falei no começo, quando eu desejo mais outras coisas do que isso. Não é que aquilo é pecado, mas quando aquilo toma o lugar de Cristo, quando eu desejo mais aquilo do que qualquer outra coisa, então aquilo é meu Deus. Aquele é meu anseio, meu descanso, meu deleite. E o nosso deleite, nosso descanso, a nossa paz é Deus. Somente Ele, a rocha inabalável. Somente Ele é capaz de fazer o que qualquer outra, nenhuma coisa deste mundo tem o poder de fazer. A nossa mente, antes de Cristo ser transformado por ela, nos enganava, mas você não é mais enganado. Quando você não tinha clareza disso, você era enganado, eu era enganado, porque a gente era movido pelas nossas paixões. A mente nos dizia que aquilo era algo extraordinário, e a gente então obedecia isso, nosso corpo, nossa vontade era aquilo. Mas aí veio Cristo com o seu poder, e nos mostrou o que é vida. O que é vida, o que é alegria plena. Você já experimentou a vida. Você já experimentou de Cristo. Você já experimentou do eterno, do insondável. A glória dele já invadiu seu coração um dia. Não deixe que a sua mente engane você em algum momento, dizendo que tem algo mais maravilhoso do que ele. Não acredite nessa conversa. Creia no que ele promete para nós, que a gente vai encontrar descanso quando de fato nós estivermos plenamente nele. Quando você estiver de fato nele, aí sim você vai encontrar descanso. Mas enquanto você achar que é o seu dinheiro, que é seu conhecimento, sua popularidade, seu prestígio, seu jeito, que é isso que vai resolver a sua vida, você vai viver uma vida fútil, uma futilidade. Eu não digo que você está perdido, que você vai para o inferno, Não sou o dono do céu nem do inferno, mas eu digo que você vai perder tempo.
perder tempo, que você já pode experimentar isso, como você já experimentou muitas vezes, como eu experimentei e quero continuar experimentando, que é viver uma vida de satisfação plena nele, quando descanso nele e vivo para a glória dele, conhecendo a sua beleza, sua infinitude e tendo prazer nisso. Amém? Vamos orar ao Senhor? Que Deus possa conceder isso a nós de uma forma mais plena, mais rica, e que aquilo que Ele diz na sua palavra, por meio do apóstolo Paulo, a gente possa alcançar, né? De glória em glória, que essa transformação aqui, que Paulo nos conclama a fazer, né? Que Ele nos suplica de ter uma vida transformada, possa de fato ser alcançada. Isso são degraus que a gente vai trilhando na vida cristã. Talvez você olhe para o que foi dito aqui e você diz, isso aí parece ser uma utopia, ninguém consegue viver plenamente para Deus assim o tempo todo, e Deus é o desejo, o deleite. Teve um que viveu. Teve um que sempre existiu. E Ele desceu e se encarnou e viveu como um de nós. Desceu ao ponto mais baixo e se tornou igual a gente, assim, de carne, sangue, e viveu todos os dias para a glória do seu Pai. O prazer dele era isso. A pergunta que eu faço: você quer ser igual a Cristo? Seu desejo é viver para Ele todos os dias? A gente está nesse aprendizado. Talvez tem dia que você vai conseguir terminar o dia e dizer, nossa, hoje, que dia maravilhoso, eu vivi tão bem para a glória de Deus. Pena que às vezes nosso dia não é assim, né, irmãos? Nosso dia termina, pelo menos o meu, poxa, não consegui bater a meta, não consegui resolver aquele problema. A gente não termina o dia dizendo, olha, hoje foi muito bom poder refletir a glória de Cristo sobre a vida daquela pessoa. Hoje foi muito bom ver Deus atuando naquela ação. Hoje eu me alegrei tanto vendo a beleza de Cristo naquela situação. Que Deus nos conceda isso, que a gente possa experimentar esse sabor e não querer mais outra coisa além disso.